Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando pra você, nosso ultiminho, quase ultiminho do ano, né, Mac? Tudo bom? Quase ultiminho, tudo jóia, saudações cavalarianas pra Tibo, pra todo mundo que nos ouve. Se é a primeira vez que você chega aqui, chegando no final do ano, descobriu agora os podcasts do Clube de Generais, seja bem-vindo. Puxa uma cadeira, te acomoda que o nosso assunto é legal aqui. A gente tenta sempre trazer novidade pra vocês. Nosso negócio é História Militar. Mac, e aliás, se você chegou agora, se você tá aí há pouco tempo... onde é que o nosso ouvinte pode encontrar a gente, Mac? Primeiro e principalmente pode encontrar a gente no site clubedosgenerais.org. Vai ter acesso a vários documentos ali do Projeto Atena que a gente traduz, alguns pela primeira vez em português, assim como os podcasts e outros artigos escritos pelos nossos membros. Também pode nos achar pelo Facebook, tanto pelo grupo quanto pela fanpage. A inscrição do grupo é aberta, então só clica lá, pede solicitação, participação, tudo bem, é aceito, normal. Pode nos encontrar pelo Twitter, pode nos encontrar pelo Instagram, tudo isso buscando só por Clube dos Generais, não tem erro, tá? E se você está acompanhando esse podcast pelo aplicativo, por qualquer dos aplicativos, tem como nos achar pelo YouTube, nossos podcasts também são postados lá. E se você acompanha pelo YouTube, a gente recomenda fortemente, de coração, com carinho, que você baixe um aplicativo bom aí de podcast no seu celular, tem várias opções interessantes, e seja bem-vindo à Podosfera, que é um mundo bem legal, bem interessante, tem programas de todos os tamanhos, para todos os gostos. Muito bom, Mac. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A guerra acabou. E agora? E agora? Eu faço o que com esse monte de material que tá aqui na minha mão? com esses milhares de fuzis, de equipamentos, de munição, de fardamento, de aviões, de navios, de tudo aquilo que é necessário para que a tropa continue avançando, para que a guerra continue acontecendo. Faço o que com essa merda agora? E de repente os malucos assinam um papelzinho de rendição lá e para tudo, e aí, né? E aí, o que a gente faz? E aí a gente pega para aumentar a preocupação do nosso ouvinte aí uns números aproximados aí de produção só da Segunda Guerra Mundial, tá? Durante o período dos 6 anos. Isso, durante o período de 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra passou uma moto. Aqui o cachorro tá latindo, tá lindo. Toca o pau. Durante a Primeira Guerra, o volume de produção, principalmente de artilharia, foi absurdo, mas a Segunda Guerra a gente tem os valores um pouco mais, não objetivos, mas uma cotação um pouquinho melhor. Então, dá para contar por alto, tá? Tudo em números aproximados. 6 milhões de blindados, de veículos de artilharia autopropulsada e demais veículos de combate, 8 milhões de peças de artilharia, morteiros e armas antitanque, 850 mil aeronaves, 45 mil mísseis e 55.500 navios. E aí que boa parte disso estava inteiro quando a guerra terminou, né? Exatamente. Ou seja, isso vai sendo produzido, vai sendo consumido, mas numa guerra com o tamanho e os números da Segunda Guerra Mundial, muita coisa fica para trás. Sim. Mesmo durante a guerra, né, Mac? Você tem aquele desenvolvimento tecnológico que a gente começa a guerra com biplano e termina com jato. Isso, claro. E aí, dando exemplo, a gente tem o Swordfish, que pegou o Bismarck lá, que acertou aquele torpedaço no leme do Bismarck. Coisa linda, habilidade fantástica do piloto, que eu não lembro o nome, mas parabéns pra ele até hoje. E era um biplaninho, né? Motor a pistão. Na verdade, eram 2 pessoas no Swordfish, tá? Parabéns pros 2, então. Isso, você tinha um piloto e você tinha um artilheiro, vamos falar assim, que ele, a hora que o Swordfish vinha planando sobre a água, ele tinha o controle de lançamento do torpedo. Então ele precisava garantir que ele lançasse o torpedo no momento certo de onda, porque senão o torpedo batia na onda e se espatifava e não seguia pro... Quicava pro outro lado? Exatamente. Então ele tinha que lançar na hora certa para que o torpedo pudesse entrar na água e fazer o seu trajeto até o alvo. Então eram dois amiguinhos do Swordfish, do Ark Royal, que estavam ali e acertaram o leme do Bismarck, fizeram ele andar aqui igual um pato manco, assim, né? Tudo em círculo. Eu tive uma cachorrinha, quando ela ficou velhinha, tadinha, lá com 13, 14 anos,
ela ficava só andando em círculo assim, tadinho. Igual o Bismarck. Eu lembro ela. Tinha Você lembra da manchinha? deriva. Você lembra da manchinha? Lembro. Não, o Swordfish pegou o leme dela, ela ficava só rodando assim. Tadinha da cachorra, cara. Tadinha da bucica. Manchinha é o nome dessa daí. Sensacional. A Futrica, que você conhecia era a Futrica. Mas eu conheci a manchinha também. Conheceu, né? Conheci, imagina. Vamos lá, vamos voltar pro... E puxando obsolescência canina, realmente. Começa a produzir o caso dos caças também, bem notável, né? A gente começa lá, de repente, com o Spitfire Mark I, meses depois já está sendo desenvolvida novas versões e aquilo fica para trás, e aquilo não some, aquilo ou é atualizado ou algo tem que ser feito. Normalmente seja passar era colocado função secundária, isso, função secundária, reconhecimento. Eles acabam retirando o armamento e colocando câmeras, por exemplo. E tem Spitfires que eles eram montados só com câmeras, e o piloto, se ele fosse interceptado, ele tinha um problema, porque ele não tinha com que ele devolver combater efetivamente, né? Aí corre, usavam, né? Aí corre, mas ele era muito mais leve, né? Eles tiravam Sim. blindagem, eles tiravam uma série de coisas do Spitfire exatamente para que ele pudesse vencer na velocidade. Mas, né, o cara tem que ter balls of steel, né? Mas também é bom tirar a blindagem para caber mais. Subir num avião de caça em meio à guerra, sem munição, só para tirar foto e torcer para ninguém te achar, Aquilo que a gente fala de alvo prioritário, né? O cara tá dando bandeira sozinho numa missão de reconhecimento, o pessoal de baixo, que legal, um Spitfire, sozinho, no ar. Pronto, é bem isso, corre. Run, Forrest, run. Mas vamos lá, a gente tava falando, né? O Swordfish, isso foi passando por caças em desenvolvimento como Spitfire, P-47, tivemos os caças alemães, tivemos depois o P-51, que foi mais um avanço até chegar nos caças, né? No 262, no Comet, no Gloucester, Meteor tudo isso ia ficando para trás também, né? Tudo isso ia ficando para trás e tudo isso voava ao mesmo tempo. Vê que os 262, os primeiros 262 estavam voando, os Swordfish estavam em operação ainda. Sim. Então vai tendo aquela salada de tecnologia no ar, e o que não dava mais para usar, seja por que motivo for, era esse negócio todo virar sucata. Então, por essa obsolescência ou nova produção ou impraticabilidade, as partes sensíveis dos equipamentos e armamentos, ou partes que poderiam ser aproveitadas, eram retiradas, caso de metralhadoras, né, armamento padrão, metralhadoras, canhões e tal, e outros metais mais comuns, como alumínio, eram derretidos e reutilizados. Volto para a linha de produção. Pensando nessa reciclagem, só na base aérea de Kingman, no Arizona, estado americano do Arizona, cerca de 5.500 aeronaves foram recicladas só ali entre 45 e 46. Então pegar uma foto aérea desse pátio de reciclagem de aeronave chega a dar uma tristeza. A gente, né, que lê, que vê, que estuda esse negócio, putz, 5.500 desse virando sucatinha, cara. Olha, eu entendo que tem mais aeronave hoje, neste momento, pegando pó no deserto do Arizona, do que existe de aeronave operacional na América do Sul e Central inteira. Não duvido. Também é outra coisa que dá tristeza, vai aquela quantidade de B-52 parada, aquele negócio. O F-18, F-14, F-15, F-16. Bom, vamos voltar pro assunto aqui. Tá ficando triste esse PHM, cara. Muito bem, mas aí triste. Acabou a guerra e você tem que fazer alguma coisa, né? Então, ou você reutiliza, como você falou, né? Um tipo de canibalismo, ou você vende isso como sucata. Você leva para casa para utilizar em casa. Isso, né? Vende para os vizinhos. Você vende para os vizinhos. A Alemanha estava toda na roça, né? O parque industrial totalmente destruído. Então, qualquer reciclagem, ajuntamento de ferro, de material, foi reutilizado, foi vendido para ajudar a reconstruir a Alemanha. Não, e aí, veja só, você está falando da Alemanha. Tá ali onde o pau comeu, né? Vamos dizer assim, o coração dessa guerra estava ali na Alemanha. Mas e lá na Filipinas, entendeu? Hong Kong, Singapura,
faz o que com aquela monte de coisa? Né? Deixa lá, ué. Deixa lá, né? Deixa lá, é muito caro. Abandona. Era muito caro. Abandona pra trás. Era caro demais transportar tudo esse negócio de volta pra Europa ou pros Estados Unidos. E até porque, chegando nos Estados Unidos ou na Europa, essa quantidade de equipamento faz o que com isso? Então, deixa pra trás. Tu comentou das Filipinas agora, ficou tanto Jeep nas Filipinas que eles adaptaram esses Jeepinhos em mini ônibus. Ô, louco. E isso virou um tipo específico de transporte público. Caramba. Só com os Jeepinhos que ficaram lá. Não, tem muito. E você tem algumas fotos que de vez em quando aparecem na internet, no Facebook, etc., de material russo que foi abandonado ali, Ucrânia, toda essa região da antiga União Soviética, porque simplesmente não tinha por que trazer de volta. É uma prática normal, tá? Pro ouvinte que tá meio estranhando esse negócio de largar material pra trás. É uma prática normal. Agora, acho que 2, 3 anos atrás, aconteceu uma retirada maior de tropas americanas do Iraque, se não me engano. E uma das grandes notícias desse momento, vou ver se a gente recupera algum link de notícia aí, foi justamente o que vai voltar e o que vai ser largado pra trás. Sim. Seja com doação para as forças oficiais do Iraque, seja como sucata mesmo. Larga esse negócio aí pra trás e vambora. E tem mais um detalhe, é que, por exemplo, equipamentos que podem ser utilizados por civis, as Forças Armadas Americanas, por exemplo, colocam para leilão. Sim. Então, sempre tem leilão de armamento do Exército Americano, de pistola, de fuzil, de tudo aquilo que um civil pode portar, pode ter, né? Pode ter a posse, pode portar. Eles fazem a venda. Então, você acha isso assim o tempo inteiro acontecendo, esses leilões do Exército Americano, dos Marines, do que pode, mas assim, Segunda Guerra Mundial, tudo foi muito grande. Né? Fato. E aí, por exemplo, poxa, faz o que com um monte de rifle? Um monte de rifle, sei lá, bota pra reciclar desmontar, coisas assim, vamos dizer, consideradas pequenas ou de fácil manuseio, abandona, dá pra reciclar, dá pra fazer uma série de coisas como foi feito, né? Reutilizar metal, reutilizar equipamento. E o navio, cara, um submarino, porta-aviões, entendeu? Foram milhares de porta-aviões, né? Dezenas de milhares de navios submarinos, ou mesmo os blindados. Blindados é um negócio gigantesco, é um negócio grande, difícil de locomoção, difícil de trabalhar com ele, né? Pois é, os navios, alguns foram vendidos, até teve vendidos para clientes civis. O John Wayne comprou um caça-minas e quase foi à falência algumas vezes durante a carreira dele, de tão caro que era manter esse negócio em operação. E um caça-minas é uma embarcação relativamente pequena, né? Sim, sem dúvida. Tantas outras foram atualizadas com o passar do tempo e serviram. O Iowa, se não me engano, ficou em serviço até a década de 90, depois foi para reserva e depois virou um museu flutuante, se não me falha a memória. Tantos outros foram afundados intencionalmente após a guerra, viraram recifes artificiais ou pontos de mergulho. Teve um grupo grande de navios que fez parte dos testes no atol de Bikini, os testes nucleares americanos, no atol de Bikini também. E blindado virou... A história dos blindados é um negócio interessante, né? O blindado surgiu basicamente de adaptação de tratores, de material de agricultura, para aplicação em guerra. E eles voltaram para isso depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles tiveram as torres removidas e arados e outros equipamentos de agricultura foram adaptados nos blindados. Então não era muito difícil nos interiores por aí, principalmente da Europa, ver blindados Matilda, por exemplo, arando terra, ou alguns Shermans nos próprios territórios dos Estados Unidos. Então era comum. Não recorrente, mas também não era muito difícil de encontrar esse tipo de coisa. Coisa mais curiosa são os franceses, por exemplo, que utilizaram Panthers alemães até 1949, quando eles foram finalmente substituídos pelo ARL-44, que era um projeto terrível, era mais jogo ter ficado com os Panthers, inclusive. É difícil. E daí você também pode faz um reuso da tecnologia, tenta fazer algo quase novo, né? Vamos falar assim, é um caso da STG-44. Né? A STG-44 foi um marco, né? Ela inaugurou a era aí dos fuzis de assalto que trocava
na prática, trocava alcance de tiro por cadência de fogo e mais munição disponível ali, pronta entrega pelo operador. Então, armamentos que podiam, né, disparar 800, 900, 1000 metros, você recua isso para 600, 500, 400 com precisão, mas dá uma carga de fogo maior. O principal derivado, e agora colocando aspas aí nesse derivado que a gente vai comentar um pouquinho, é a famosíssima AK-47, que, como a gente já comentou, ela foi inspirada na STG-44 e não foi copiada, apesar da fuça de uma ser bem parecida com a fuça da outra. O projeto da AK era novo, foi desenvolvido praticamente do zero, trouxe muitos elementos da M1 Garand e alguns outros elementos da STG-44. Um dos motivos desses elementos da STG foi que o Hugo Schmeisser, o projetista da STG-44, depois da guerra ele era prisioneiro dos soviéticos. E por acaso ele trabalhava na equipe do Mikhail Kalashnikov. Afinal, né? Se era isso que ele sabia fazer... Exatamente. O Kalashnikov já estava dando os passos firmes na carreira dele de inventor, depois de... Ele foi preso até em Gulag. O Kalashnikov fugiu com a ajuda dos conhecidos lá e tal. A gente pode fazer um programa sobre o Mikhail e sobre a AK-47 qualquer hora dessa. E juntou aí com o Gushmeister e tal, o que funciona, o que não funciona, e saiu o projeto da AK-46, que foi aprovado como AK-47, e logo depois descobriram um monte de porcaria, saiu a AKM, e daí normalmente que a gente conhece como AK-47 são AKMs e derivadas da AKM. Mas, como a gente falou, tudo isso é reuso de tecnologia, tanto da STG-44 quanto da própria Garand. A STG não foi muito que sobreviveu, né? E a maioria acabou em serviço na Alemanha Oriental até o início aí da década de 60. Então, uma arma com uma durabilidade, além de uma eficiência comprovada, uma durabilidade muito, muito elevada também. Vê a qualidade da construção do armamento alemão, mesmo no finalzinho da guerra, aquela situação de sendo apertado por tudo quanto é lado, bombardeado por tudo quanto é lado, ainda assim, os produtos de engenharia alemã tinham um nível bem elevado. Sem dúvida nenhuma. E aí tem outros bons projetos que continuaram a ser desenvolvidos, né? Sherman, por exemplo. O Sherman, eu sou fã do Sherman, tá? Não só pelo papel que ele teve durante a guerra, mas para quem tiver a oportunidade de visitar o Parque Histórico Manuel Luiz Osório, lá na cidade de Tramandaí, descendo a BR-101 Santa Catarina, logo depois da fronteira com o Rio Grande do Sul ali, tem um parque de exposição, um parque aberto de blindados. Um dos blindados que tá lá é um Shermanzinho, coisa mais lindinha, cara. Bacaninha de visitar. Israel ficou com alguns Sherman depois da guerra e adaptou e modificou o Sherman com o passar dos anos. Então, até o início dos anos 60 também, os projetos foram sendo modificados. O canhão foi trocado dos 76mm para um de 105mm. Que beleza, hein? Coisa linda, 105. E o motor substituído por um motor mais forte, suspensão mais parruda, e o resultado disso tudo é extremamente bonito e amedrontador, chamado M51 Super Sherman. E o Super Sherman batia de frente com T-54, T-55, T-62 e mais o que é que viesse pela frente dele. O Super Sherman deixou o serviço ativo em Israel nos anos 80 só, vê que a gente tá falando de um blindado original da década de 40. Sim. E essas peças foram ainda vendidas para o Chile, usados até 1999. Aí em 99 os chilenos tomaram um pouco de vergonha na cara e compraram Leopards da Alemanha e ok. Mas até então era Shermanzinho. Era Sherman recalchutado aí. Mas não eram ruins, não, eram bem bons. Eram bem bons, não. O T-34 ficou em uso durante muito tempo. Isso, a gente comentou aqui no Pega Embra do T-34 também. Levamos umas puxadas de orelha de ouvinte aí, mas a gente falou, eu lembro que a gente falou do T-34. Serviço pra... o Corsair, puxou o Corsair. Pergunta do dia. O Corsair era F4U. Sim, é sina de F4 ser feio? Eu não acho Corsair feio, não, cara. Ele é horrível. Papi, um abraço pra você, cara. Eu acho ele horrível, o Corsair. Eu acho o Phantom terrível de feio também. É outro F4. Cara, o Corsair é lindo, cara. Com aquela asa rebaixadinha assim, cara. Isso, aquele nariz comprido, que o piloto não conseguia enxergar a pista quando eu ia aterrissar. Porra, velho. Cara, o cara não conseguia aterrissar direito com o Messerschmitt 109 também. Até aí, grandes bosta. Tá, mas o Messerschmitt 109 não tinha que pousar em porta-aviões, né?
Não, mas tinha que pousar, né? Tinha que pousar, era extremamente difícil, aquelas rodinhas estreitinhas assim, né? O estreito, o espaço entre as duas rodinhas, vamos falar assim, né? Entre os dois trens de pouso. Era curtinho e, cara, o Corsair foi show de bola, cara. Cara, você é um cara... Não, ó, você é um cara que acha feio o Lancaster. Acho. Então você não tem o que dizer, você não tem nada pra falar. Cara, você não sabe o que é bonito, você não sabe o que é feio. Tem um senso estético discutível. Mas eu reconheço a eficiência do Corsair, era um baita avião. A produção dele ficou ativa aí até 53 e as aeronaves em serviço até 76. É impressionante. Então, para uma aeronave motor a pistão, com asa rebaixada e sem vista para pista, tinha que ser muito bom para ele ficar em serviço até 76. Mas teve uns equipamentos que foi desmanchado, né? Tão ruim que era aquela porra. Não, não tem. A gente fala dos Lancaster, dos Messerschmitt, coisa, mas tem uns negócios terríveis, como o 163 Comet, que... Não, mas fez parte da evolução, né? Fez parte da evolução, o próximo não tinha trem de pouso, cara. Era complicado. Tinha que botar o Comet em cima de uma carreta, de um negocinho, o bicho saía correndo com aquele jato dele, dava, sei lá, 5 minutos de autonomia de voo, e daí ele tinha um trenó que normalmente fraturava a coluna do piloto quando aterrissava. Nossa senhora. Merda, e daí se livraram dos Comet, eu acho que tem 2 em exposição no mundo inteiro e o resto deram fim nesse negócio aí. E outra belezinha dessa era a metralhadora italiana, aquela Breda 6,5mm. E a italiana não foi muito bom de fazer dessa parte de engenharia, não. Eu acho que os aviões italianos até nem foram tão ruins assim. Bons aviões. Mas a metralhadora, essa Breda, ela esquentava demais, ela emperrava demais. Daí, quando ela emperrava, ela tinha problema para trocar o cano. O carregador era curto, não tinha munição, quantidade decente de munição. Isso, somava isso, ela não tinha alça de transporte. Daí o cara tinha que carregar ela quente pela cura. Porra, velho. Como é que saiu da fábrica isso? Como é que foi aprovado? Os italianos fizeram alguns equipamentos bons. É que eu fico me lembrando do equipamento italiano na norte da África, ali na época de Bedafon, cara. Uhum. E aí acabo tendo essa expressão terrível horrível de equipamento italiano. Mas fizeram algumas aeronaves muito boas e até mesmo embarcações, né? Sim. Eles tinham uma marinha de respeito ali em o Littorio Veneto e toda a classe Veneto, e que depois ganharam beijinhos da Marinha Britânica em Taranto. Bom, e no fim, o que dá pra vender vende tudo, né, cara? Nada como livre mercado pra salvar a situação, né? Amém, brother. Amém. Você já até puxou a bola um pouquinho mais cedo aí. Muita coisa foi vendida no mercado civil, tá? Não só pro mercado civil, mas para nações aliadas. Então, de novo, puxando o PHM do P-51. Diversas unidades foram vendidas a $1 para nações amigas. Fala, dá dor no coração, talvez. Dá dor no coração. E era equipamento feito naquela função da guerra e com uma mentalidade, a maioria desses equipamentos, tirando aí os blindados alemães, que eram um nó na cabeça, mas boa parte dos equipamentos foram projetados para ter manutenção fácil. Então, um país que comprava um lote de P-51, era fácil de você canibalizar alguns para deixar os outros funcionando. Sim, sem dúvida. Outras aeronaves, outros equipamentos foram comprados por civis, tanto para coleção como para museus, para exposição, e daí divide entre museus que deixam em estado de voo para mostras aéreas, como tem na Europa e nos Estados Unidos, e para civis esportistas. Então tem algumas corridas aéreas mundo afora aí que tem categorias específicas para aeronaves veteranas de guerra. Então tem troféus específicos. Putz, eu tinha separado, eu esqueci agora o nome do troféu, mas tem uns campeonatos com nome bem bonito, assim, que você vê aeronaves da Segunda Guerra Mundial, claro, repaginadas, arrumadas, manutenção em dia, alguns equipamentos trocados, mas o chassizão, o básico dela... Tá ali, né? Tá ali, exatamente. A aeronave tá ali. O espírito da Segunda Guerra Mundial tá ali. Algumas armas leves, como a metralhadora inglesa Bren, permaneceram em serviço até o início dos anos 2000
senhoras e senhores. Tinha muita eficiência. E algumas não tinham. Suporte a fogo era muito bom. O pessoal da Irlanda usou até o início dos anos 2000. E algumas outras não tem o que mexer, que é o caso do Garand, que chegou no ápice do que ela poderia ser desenvolvida. Sim. E na pistola 1911. Não tem o que mexer linda. na 1911. O máximo que faz é colocar ali um trilho para colocar acessório embaixo do cano, mas não tem muito o que mexer. Não tem muito o que fazer. Especificamente falando do Garand, que eu sou bem fã do Garand, ele teve um desenvolvimento, uma reencarnação aí como M14, que era para ter sido a arma padrão do exército americano na Guerra do Vietnã, porque, convenhamos, a Guerra do Vietnã chegou e os Estados Unidos ainda não tinham entendido aquele conceito da STG-44 de fuzil de assalto. Sim, é verdade. Tá? Então eles chegaram com o M14 para a Guerra do Vietnã. E ainda bem que foi desenvolvido o M16, depois deu aquele problema de munição, que todo mundo botava a culpa no fuzil, e não era culpa do fuzil, era problema de licitação. Então o poder público sempre ajudando você que tá aí precisando você que tá aí de cara do pra apoio. Vietcong, né? Isso. Daí licitaram a pólvora errada pra munição da M16. É tenso. Mas a M14 ainda tá em serviço, cara. Com desenvolvimentos ali, tecnologia modificada um pouco na coronha, nos acessórios, mas como fuzil de precisão, a M14 ainda tá nativa no Oriente Médio. E problemas causados pelo comércio geral de armas aí. Shit happens, né? A arma usada para matar o John Kennedy foi um fuzil italiano, um Carcano 91-38, comprado pelos Correios por $13 na época. Que beleza. Coisa aí de uns $100 hoje em dia. Mas, porém, contudo, todavia, deixo aqui registrado em negrito no áudio, que a culpa não é da arma, é do retardado que opera a arma. Então, é do bisonho que opera. Não é todo mundo que compra uma arma que vai sair fazendo chacina por aí, fica a dica. Os navios, como a gente comentou, muitos intencionalmente convertidos em recifes artificiais, pontos de mergulho, alguns ainda boiando por aí como navios, como embarcações de turismo e de transporte. Sim. Então a gente tem navios da época da Segunda Guerra Mundial em plena operação. A gente tem um navio da Primeira Guerra Mundial em operação, no Lago Tanganica até hoje. Até hoje tá lá, Diga-se de pra lá e passagem. pra cá. Tá pra lá e pra cá no lago. Lá em São Francisco você tem um dos Liberty Ships, que eram os principais mercantes armados americanos, que inclusive ele tá operacional. Você pode visitar ele na Fleet Week, que acontece em São Francisco, quando tem aquele desfile de embarcações, passa por baixo das pontes e vai ser abençoado lá e tal. Ele sai navegando também e é um navio da Segunda Guerra Mundial, um mercante da Segunda Guerra Mundial. O Liberty foi daqueles que teve algumas unidades aí que na pressa foram finalizadas aí em 45, 60 dias, uma embarcação inteira. Eita! Então só pra você entender. É potência industrial, não é pra qualquer um fazer um negócio desse. Não é pra qualquer um fazer isso. E blindadão, cara, blindadão você acha por aí, você acha nesses parques temáticos, museus a céu aberto, só a carcaça com a torre e o canhão em cima. Sim, acho. Tudo que é praça militar. Há muitos anos atrás, no entroncamento aqui na região de Campinas, entre a rodovia Anhanguera e a rodovia Dom Pedro, onde a rodovia Dom Pedro começa ou termina e fica de quem vai ou de quem vem, tinha um grande ferro velho que você via alguns Grants, alguns Lees ali, só carcaça, né? E eu passava ali sempre, um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe, e um dia sumiu. Você não tava mais lá, alguém levou, alguém comprou, alguém derreteu. Deve estar aqui em Santa Catarina, capaz, inclusive. Né? Tá aí com o do Devan, capaz. Tá aqui com o do Devan, ele tá fazendo, toda vez que eu passo ali na BR-101, fica a dica pro nosso ouvinte também que passar por Santa Catarina, quilômetro 171, para quem vem sentido Curitiba, indo pra Floripa, logo depois de Tijucas, da entrada pra Tijucas. E para quem vem de Floripa, mais ou menos 30 quilômetros, sentido norte. Do lado esquerdo da pista, para quem vem de Floripa, esse engenheiro do Devan tem uma das maiores coleções de veículos militares. E ele restaura o negócio, deixa tudo em situação de uso, né, em funcionamento. E está reformando vários veículos, construindo um parque histórico maravilhoso. E para quem quiser topar com veículos aleatórios por aí, praticamente na frente de toda a unidade de cavalaria do Exército Brasileiro tem blindado. Vários deles da época da Segunda Guerra Mundial. Tem um Gloster Meteor, se não me engano, na frente da base aérea de Curitiba. Tem. Sim. Passei por lá ali. fim de semana aí.
Aí, ó. Semana pra trás aí. Lindão, Então, lindão. Tem equipamento aí. Se aqui no Brasil tem essa quantidade de equipamento da época da Segunda Guerra Mundial em exposição, para quem der uma voltinha nos Estados Unidos, na Europa, tem muito mais. Então, toda essa herança de equipamentos e de vivências da Segunda Guerra Mundial tá aí junto com a gente. Na Rússia sempre tem um T-34 numa praça com um velhinho chorando do lado. Né? Tá por aí, tá por aí. A Segunda Guerra tá muito mais perto do que normalmente a gente imagina. Tá, aqui em Vinhedo, que é uma cidade próxima a Campinas, tem um Chavante. Olha. Um Chavantezinho lá numa das praças em Vinhedo. Bonitinho, legal de visitar. Cara, Mas é isso aí, Mac. A última vez que eu vi, um foi voando, você acredita? Olha que beleza. Foi num Melhor do que evento estático. melhor que estático, numa semana de portões abertos, não sei quantos anos atrás, mas foi aqui em Floripa. Uhum. Um chavantinho dando um rasante colado com a barriga no chão, em cima da área de exposição, coisa mais linda. O som dos motores dele, coisa mais linda. Boa lembrança. Muito Obrigado. Bom, muito bom. É isso aí, Mac. Deu Feito por por hoje? Então tá bom. Maravilha. Abração. Ouvinte, obrigado. Precisando, entre em contato com a gente aí, deixa seu like, deixa aí a sua sugestão, comentário, crítica, manda a gente a merda. E é isso daí. É o que tá valendo. E o próximo PHM depois desse aqui vai ser uma pequena retrospectiva do que foi 2018 para nós. Isso aí, o que acertamos, o que erramos, o que gostamos, o que não gostamos. E se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma pergunta, contato@clubedogenerais.org ou em qualquer das nossas redes sociais. Muito bom. Valeu, Mac. Falou, Bu, um abraço. Valeu, gente. Um abraço, tchau.